Mais uma quarta-feira, mais um Highcast, e hoje eu estou conversando com o professor Matheus Alexandre, e eu posso falar que eu estou conversando com o professor Matheus Alexandre sem falar arroba Matheus Alexandre, professor Matheus Alexandre, porque às vezes eu chamo as pessoas pelo arroba e muita gente não entende. Mas, enfim, muito obrigada pelo papo. Eu gosto muito do seu conteúdo, eu preciso dizer isso já de abertura, assim, para o pessoal. Não Ah, deixem de obrigado. seguir se vocês não estiverem seguindo no Instagram. Eu quero que você se apresente para quem não te conhece. Quem é você? Então, eu sou o Matheus Alexandre, eu tenho 29 anos, eu sou professor, então eu tenho essa longa experiência com adolescentes, com a educação de adolescentes, né, na sociologia e na filosofia. Hoje eu faço meu doutorado em sociologia aqui na Universidade Federal do Ceará, que é onde eu moro, em Fortaleza. Pesquiso antissemitismo, sou um integrante ativo da comunidade judaica local, uma comunidade pequena. Não sei se as pessoas, provavelmente a maioria das pessoas não devem conhecer muito. Nós somos 20 famílias associadas na Sociedade Israelita do Ceará. E é isso, hoje eu sem querer, acabei me tornando uma pessoa que fala coisas no Instagram e dá opinião sobre as coisas, especialmente sobre antissemitismo, sobre Israel. E vez ou outra essas opiniões circulam bastante. O que é bom, porque a gente precisa de opiniões também, né, que sejam, que se sustentem pelo seu know-how, mas também que sejam do lado certo da história, né? Imagino que você tenha começado a se colocar mais após o 7 de outubro. Foi exatamente isso, na verdade. Eu lembro que era dia 10 de outubro, eu estava na verdade, começou no dia 7 de outubro, exatamente, né? Eu acordo naquela manhã de sábado e me deparo com tudo que estava acontecendo, e imediatamente meu impulso foi olhar as redes sociais. E quando eu olho as redes sociais, eu vejo tudo aquilo inundado de mensagens celebrando o que estava acontecendo em Israel. Sim. Eh Enquanto do lado de cá, nós judeus, a gente estava simplesmente desesperado, sabe, sem entender o que estava E sem acontecendo ainda, né, o notícias, que né? exato, sem notícias, era assim, Hatorá. Então muita gente estava recolhida, muita gente estava observando, enfim. E eu lembro que eu passei aquele dia inteiro atônito, mal, tentando entender ainda. Na verdade, a verdade é que hoje a gente ainda está entendendo ainda. Nós É estamos nesse difícil processo. entender. Isso. Mas e é isso, e eu comecei a fazer posts, né, naquele dia: "Gente, por que que vocês estão comemorando? O Hamas não é isso que vocês estão dizendo que é". Enfim. E dias depois eu conversando com uma amiga, militante do movimento negro, do movimento feminista. Hoje ela é inclusive vereadora aqui de Fortaleza. E ela me perguntou: "Matheus, me fala melhor o que que você está achando disso, porque eu não estou entendendo". Uhum. E eu peguei e conversei com ela. E eu mandei uma mensagem enorme, assim, um textão, no WhatsApp. E aí ela: "Nossa, Matheus, obrigado. Na verdade, eu devia publicar isso". Uhum. E foi quando eu mandei esse texto para uma revista que publica coisas assim, e eles me publicaram. E esse texto circulou muito, né, e o nome do texto era justamente sobre o antissemitismo de esquerda, o antissemitismo na esquerda, né, falando sobre o 7 de outubro, sobre a desumanização, sobre o antissemitismo. E foi a partir daí que eu decidi: "Poxa, eu vou continuar falando, porque as coisas não estão melhorando". É algo que é um debate que não se esgota, e foi aí que eu criei aquele meu perfil no Instagram e comecei a Ah, o falar com seu mais perfil você frequência. começou por causa disso? Exato, eu comecei, por conta do 7 de outubro. Ah, legal, porque, eh,
muita gente começou a falar organicamente disso, mas não criou um canal. Eu, por exemplo, eu falava, eu respondia muito inbox, eh, eu me colocava, divulgava notícias, mas através do meu perfil pessoal, como eu sempre faço, né. Mas, ter foi o que eu te falei também, né, é importante a gente ter a mídia independente, porque as notícias não Uhum. chegam. Como é que foi a resposta das pessoas do seu círculo social, depois de 7 de outubro, você se colocando? Porque eu, de certa maneira, eu não me colocava muito politicamente não. Eu falava mais de cultura, sempre falei mais de cultura, você se coloca de certas formas, mas, nunca me declarei absolutamente nada. Eu dava opiniões, assim, veladas, mas depois de 7 de outubro a gente teve que se colocar cada vez mais. Como é que foi a resposta do seu lado? Então, eu venho de um ambiente, da sociologia, das ciências Uhum. humanas, onde muita gente na universidade é muito engajado nos movimentos sociais, e eu era essa pessoa, sabe. Contasse comigo no movimento estudantil, eu estava lá lutando pelos direitos dos estudantes: "Ah, não tem suco no restaurante universitário, vamos lá, vamos pressionar a reitoria". Eu estava lá junto com os movimentos sociais, falando de antirracismo, luta contra a LGBTfobia, moradia, tudo isso eram coisas que faziam parte da minha linguagem, dos ambientes que eu fazia parte. Então você pode imaginar que as pessoas do meu círculo eram essas pessoas também, né, Uhum. eram pessoas ativistas. E a resposta foi terrível. Eh, eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu recebi de uma pessoa muito querida foi assim: "Ei, me explica essa tua virada sionista aí que eu não tô entendendo. O que é isso aí que tá acontecendo contigo?". E eu não estava falando sobre sionismo ainda, o que eu estava falando era: "Olha, Estão matando judeus não merecem pessoas. morrer". Exato, era isso, era um discurso contra a desumanização. E eu desde o início eu estava falando assim: "Gente, com quem vocês estão ajudando quando vocês celebram, sabe, a morte de judeus? Porque os palestinos não é", sabe. Enfim, a resposta foi terrível, eu recebi xingamento, pessoas que deixaram de falar comigo, pessoas que passaram a literalmente me perseguir. E como a comunidade é Eh, pequena, você teve, imagino, assim, no início pouco apoio, porque a sua rede de apoio era justamente quem estava virando as costas para você, o que é muito contraditório, né. não é exato. Mas desde o início, eh acho que essa, na verdade, foi uma resposta que todos nós que somos judeus tivemos, né, que foi nos aproximarmos mais da nossa comunidade, dos nossos amigos judeus, eh, e isso não quer dizer que nós não temos amigos não judeus, obviamente nós temos aliados fora da comunidade e eles são super importantes, incríveis, mas acho que essa foi uma resposta que muitos de nós tivemos, e eu incluso, né. Hoje, minhas parcerias acadêmicas, meus amigos com quem eu desabafo, com quem eu converso, a maioria deles são judeus, né, e isso muito em decorrência do 7 de outubro, quando essas contradições ficaram muito mais evidentes. Como sociólogo, você consegue entender, o fenômeno das pessoas, serem tão contrárias aos judeus a ponto de apoiarem um movimento terrorista que invadiu casas, invadiu uma festa, matou jovens, não matou apenas judeus, não matou apenas israelenses, eles saíram só matando, e isso é justificado por pessoas que são de movimentos, de direitos humanos. Por Uhum. que é tão diferente quando se trata dos judeus? Qual é a sua visão? Então, eu sempre falo de uma mistura tóxica que há, nesse debate, que é um misto de ignorância com
décadas de propaganda e discurso que literalmente desumanizam judeus e, nesse caso em especial, os israelenses, né? Falando da ignorância, a gente está tratando de coisas muito básicas, né? De perspectivas que tratam o judaísmo apenas como uma religião, que não entendem o que é de fato o povo judeu com sua história como grupo étnico e cultural. Uma ignorância que também não entende a pluralidade, a complexidade da sociedade israelense, que não imagina que Israel é uma sociedade composta por árabes, muçulmanos, cristãos, por judeus de origem etíope, judeus oriundos dos próprios países árabes, que na verdade são a maioria hoje da sociedade israelense, judeus europeus, judeus latino-americanos, além dos drusos e etc. E toda essa simplificação, essa ignorância, ela cria um terreno fértil para que estereótipos fáceis possam florescer, além dessa propaganda muito específica, que é a propaganda antisionista, e aí eu falo muito disso em todas Uhum. as minhas participações, né, que é a propaganda antisionista que foi formulada lá a partir da década de 60, em especial após a Guerra dos Seis Dias, pelo regime soviético. Uma propaganda que basicamente demonizava não apenas Israel como país, mas também o sionismo como movimento, né? E aí colocava Israel como essa encarnação absoluta do mal e reciclava todos aqueles estereótipos antissemitas que a gente conhece na história do antissemitismo, né, dos protocolos dos sábios de Sião, da propaganda nazista, e reutilizava esses discursos agora numa linguagem contra o sionismo e contra Israel. Então, nós temos aí uma mistura de ignorância com propaganda, né? E a propaganda, ela aproveita da ignorância e diz: olha, os judeus que estão ali, eles são ladrões de terra, eles são colonos, eles, eles são invasores, eles são parasitas, eles são opressores. E ele, então, se criou um ambiente ao longo dos anos de demonização Uhum. de toda uma sociedade, que quando chega o 7 de outubro, não havia outra resposta possível desse público que não a justificação, né? Então, é um processo de desumanização, como todo processo de desumanização, ele começa com o estereótipo, com aquela com discursos que generalizam a sociedade inteira, que demonizam ela. E aí quando chega o massacre, quando chega o genocídio, quando chega a matança, as pessoas não sentem nada. Na verdade, elas sentiram regozijo, elas É. sentiram ali vingança. Então, como e aí eu lembro que na resposta para essa minha amiga e nesse texto que eu escrevi logo após o 7 de outubro, eu falei o seguinte: qual a diferença de justificar a morte de judeus em Israel, porque sob o discurso de que eles são colonos, de que eles são opressores dos palestinos, do discurso desumanizador de todas as pessoas da periferia que moram em comunidades pobres e negras pelo Brasil, e quando elas são assassinadas, o discurso que se tem ah, não, eram todos bandidos. É. Então, é um processo de desumanização semelhante por quê? Porque é racismo também, É, as pessoas não né? gostam de chamar de racismo e se negam enquanto racistas quando fazem isso. Mas Aham, eu falo, ok, dê o mesmo discurso sobre outra minoria qualquer. Muda, perfeito. coloca, sei lá, os gays, coloca os negros, coloca. Aí as pessoas, não, mas não é bem assim, é diferente, porque. Aí falam, porque são os donos dos meios de produção. Se a gente é o dono dos meios de produção, por que que a informação não chega? Por que que as pessoas não são
acostumadas a gostar de judeus, né, muito esquisito. Inclusive, muito pelo contrário, né. Exatamente. Mas a realidade é que, como diria Jean-Paul Sartre, eh, se o judeu não existisse, o antissemita o criaria. O que a gente pode tirar dessa frase é: as pessoas não o judeu a quem essas pessoas estão se referindo, o sionista a quem essas pessoas estão se referindo, é um fantasma. A maioria deles nunca teve contato com o judeu de fato. A maioria deles nunca teve, uma conversa com o judeu, nunca sentou para tomar café para ouvir a experiência de judeu. O judeu que eles conhecem é esse fantasma, propagandístico criado, né, ao longo de décadas, e o judeu antisionista daqueles vídeos virais, que circulam nas redes sociais de um judeu ultra-ortodoxo da seita Neturei Karta, falando que é contra Israel. São esses judeus que eles conhecem, eles não conhecem judeus reais. Essa que é a questão. E e quando eles se confrontam com os judeus reais, eles ficam confusos, eles dizem: "Não, mas você é sionista", enfim. E aí a gente sabe o que que acontece. E é engraçado você falar isso porque você, por exemplo, é um judeu real, eu sou uma judia real, mas as pessoas nunca Aham. perguntaram na grande verdade é que e aí eu preciso ser muito honesta, a gente conhecia muito da nossa história, né, do holocausto, dos Uhum. nossos avós e tudo, mas a gente nunca tinha passado por uma experiência tão violenta quanto o 7 de outubro e que bom que até então não tinha acontecido, né. Mas a gente mesmo foi pego de surpresa. Talvez eu não me entendesse tão sensível, porque eu ainda não tinha vivido. Hoje eu me sinto pessoalmente atacada, e eu posso dizer isso, hoje eu me sinto pessoalmente atacada quando eu vejo alguém defendendo Hamas, Sim, defendendo a sim. morte de pessoas, e eu não sou israelense, nenhum amigo meu, graças a Deus, faleceu. Não foi uma tragédia que afetou minha família diretamente, mas isso muda para os judeus do mundo inteiro, porque a gente vê, ao mesmo tempo, a mídia calada ou só propagando, notícias distorcidas ou, eh, você vê uma grande notícia e uma resposta um direito de resposta no Twitter e uma grande notícia na primeira página. E aí, quer dizer, isso propaga, valida o antissemitismo, né. Sim, sem dúvida. E muito interessante você falar que para você, depois do 7 de outubro, isso se tornou algo muito mais sensível. É porque a realidade é que a nossa geração está vivenciando o retorno daquilo que para nós era um fantasma do passado, né, que se convencionou chamar de a questão judaica, né, Uhum, mas que se acreditava resolvida. O antissemitismo não era mais um problema do Ocidente, né, o antissemitismo não era mais um problema das nossas sociedades. Se acreditava nisso e eram problemas pontuais que aconteciam ali, que nós resíduos do passado, uhum. podemos dizer assim, era assim que nós acreditávamos o antissemitismo. E o 7 de outubro veio e provou que não, e hoje nós estamos aí com pessoas que, tinham trajetórias intele têm trajetórias intelectuais incríveis, pessoas com uma carreira muito consolidada, mas porque são judios estão recebendo a mensagem: "Olha, a gente acha que é melhor não convidar um judeu nesse momento para falar sobre esse assunto. É um momento muito delicado, o timing não está ajudando". E nós temos recebido essa sensação o tempo inteiro. E eu me sinto também pessoalmente atacado quando eu vejo, pessoas desfilando com a bandeira do Hamas na Sim. Avenida Paulista. Afinal de contas é um movimento antissemita, tá lá Atinge todo mundo. Tá lá, mas exato. se tem uma pessoa aqui que Ideologicamente acredita exato. Não é só sobre quem está no Oriente Médio, né, da mesma forma que, alguém no Brasil fazer defesa do Ku Klux Klan, que é dos Estados Unidos,
vai ofender uma pessoa negra, vai ofender minorias raciais aqui também, porque afinal de contas nós estamos falando de um movimento que é abertamente supremacista, que é racista, que é antissemita. Por que que um movimento que na sua carta de fundação fala que quer matar judeus, que, anos depois, um dos seus líderes lança um livro que abertamente, novamente, prega uma série de teorias antissemitas, por que que esse movimento não é reconhecido como antissemita e por que que as pessoas que fazem apologia a esse movimento não são reconhecidas como antissemitas também, assim como uma pessoa aleatória que fizesse propaganda do Ku Klux Klan seria reconhecida como racista, Sim. sabe? Então acho que existe existem distorções aí que precisam ser cada vez mais debatidas, porque infelizmente não está chegando na mídia hegemônica, e porque infelizmente não está chegando nos círculos universitários, onde isso deveria estar sendo debatido. Enfim. Você acha que se tivesse chegando notícia, sem viés ou, enfim, se mais pessoas estivessem comunicando como você comunica, como a gente tenta aqui da federação comunicar, e eu pessoalmente também, tento, é lógico que eu atinjo menos pessoas, meu CPF atinge menos pessoas, mas, porque você é professor, e eu imagino que você Uhum. tenha muita crença que a educação Sim, constrói, você tem um conteúdo que é muito didático. sim. Feito para qualquer um entender o que está acontecendo. Não entende quem não quer. Mas talvez eu seja um pouco pessimista de achar que as pessoas não querem aprender justamente para não se aliarem à causa, porque pega mal. E eu acho que isso já é uma construção, pelas respostas que a gente teve desde o dia 7 ao atentado, eu imagino que eu não sei, talvez devesse ter vindo um movimento de educação antes, um movimento de educação depois, para a gente poder mitigar isso, mas a curto prazo, eu não sei. Você acha que faria alguma diferença? Você já recebeu alguma resposta? Alguém te mandou uma mensagem? Eu tinha uma visão diferente de Israel, eu tinha uma visão diferente dos judeus, mas você me fez ver diferente? Porque eu não recebi. Olha, então, eu recebo mensagens assim o tempo inteiro. Ai, que E bom isso saber. eu falo para ti com a maior alegria e orgulho do mundo, assim, sabe? Inclusive, uma amizade muito querida que eu fiz nos últimos meses foi de um amigo palestino que mora no Uhum. Brasil. E ele disse: Poxa, cara, eu não tinha noção de que o sionismo era assim, sabe? Eu tinha uma visão de que era isso, sabe? Essa coisa ruim e tal, não entendia. E hoje ele diz: Nossa, cara, eu não concordo com essas coisas de expulsar judeus, tem nada a ver, a gente tem que conviver todo mundo ali junto mesmo, vai ter que arrumar um jeito de conviver junto. E eu fico super feliz, sabe, com esses feedbacks. Alguns, né, obviamente, é um processo. Eu jogo a sementinha e as pessoas vão lá e fazem o resto por elas próprias. Mas eu recebo muita mensagem, especialmente de pessoas de esquerda, né? Uhum. Elas dizem: Olha, cara, eu venho de um movimento assim, marxista e tal. E eu conheci tua página, poxa, que legal, me deu outra perspectiva para pensar esse conflito todo. E acho que a gente tem que lutar contra o antissemitismo, lutar contra esse racismo contra uma sociedade inteira, que são os israelenses. E eu fico, poxa, são mensagens assim que me dão vontade de continuar, sabe? Porque, por outro lado, eu também recebo muita pedrada. Mas as Não é pedradas você já fácil. espera, imagino, né? Sim. Mas como é que foi E, nessa, assim, para você também? Porque você acaba ficando muito visado, né? Porque seu conteúdo chega muito para mim. E foi por isso até que eu fui falar com você, né? Porque eu falo, cara, tem que ter muita coragem. Eu também conversei com a Fala Israel.
Mas ela é Aham, de lá, então o círculo dela sim. também é outro. Mas uma pessoa que vem de um background de humanas, educacional, a resposta sempre é mais agressiva e pela internet as pessoas não têm medo. Não, não tem, não tem. As redes sociais, elas criaram um monstro em que todo mundo se sente muito à vontade para xingar, para criticar, para falar coisas horríveis contra você, porque elas sabem que elas não estão expostas ali. E muito provavelmente elas não falariam isso pessoalmente para você, né. Então elas estão protegidas por um fake, por uma tela, e então, eu tive respostas diversas, assim, e tiveram vários dias, nossa, vários dias, em que eu disse assim: "Ah, não vou mais fazer isso aqui não. Isso aqui não tá valendo a pena não, que isso". Mas, por outro lado, eu recebi mensagens de pessoas da comunidade falando: "Poxa, obrigado por sua voz, me ajudou muito, quando eu estava me sentindo muito sozinho". Quando eu estava me sentindo muito sozinha. Poxa, obrigado, porque eu mandei o seu conteúdo para uma amiga e ela parou para refletir. Pessoas que são engajadas em movimentos sociais me mandaram mensagens: "Muito obrigado pelo seu conteúdo. A gente aqui no nosso grupo está me ajudando tá ajudando nas nossas reflexões, né, para pensar esse conflito, além desses clichês que existem, né, e de forma que a gente não desumanize judeus, não desumanize israelenses e também não desumanize palestinos". Sim, isso é E é importante e também. essas isso, e essas respostas é o que tem me motivado a continuar, sabe. E eu tento sempre pensar que tá nas redes sociais e produzir conteúdo educacional para as redes sociais exige da gente também uma responsabilidade, um desafio ético, né, que é o que estamos comunicando e como nós estamos comunicando. O a forma como eu estou comunicando, ela cria mais polarização ou ela ajuda a diminuir esse enrijecimento que as pessoas têm? Vai tem vai, vai conseguir fazer com que alguém se abra para me ouvir ou vai fazer com que essa pessoa se feche ainda mais, sabe? Vai ajudar nesse processo de desumanização de determinado grupo ou de determinada minoria, ou vai ajudar com que essa mesma minoria possa me escutar, para ouvir também o que eu tenho a dizer sobre o lugar que eu tô, sobre o meu povo, sobre a minha origem. Então eu estou ajudando a construir pontes de diálogo ou a destruir? São Hum. perguntas que eu me faço toda hora, sabe? Porque as redes sociais, elas têm um ambiente muito polarizado, e se a gente não tem cuidado, a gente acaba usando as mesmas armas que são usadas para nos violentar também, e isso é algo que eu na real de fato não quero. É, você tem uma comunicação até por ser, né, professor, você tem uma comunicação muito boa. Eu vejo, às vezes, umas comunicações mais agressivas, e eu falo: "Cara, não é assim que eu quero ser vista". Eu não isso aqui até posso concordar com o que a pessoa está falando, mas eu não compartilho, porque eu falo: "Cara, isso é muito agressivo. Essa forma de se comunicar é muito, não é o que eu quero transmitir, não quero reforçar estereótipos, né". É justamente sobre Uhum, isso. E eu acho que é legal e que você é voz para muita gente que não consegue ou ter tempo de criar conteúdo ou que não tem essa facilidade. E também tem a questão do fact checking, né, muita fake news, você rebate muita coisa que vem da mídia, do G1, do Globo, CNN, eh, isso exige muita responsabilidade também. E aí exige trabalho. Como é que é esse seu trabalho uhum. de filtrar para você poder fazer aquele post explicando esmiuçadinho, bonitinho, o que que é verdade, o que que não é verdade. Como é que é o teu processo de fact checking? Então, eu tô muito ligado nas notícias toda hora, né, tanto aqui quanto em Israel. Então eu tento acompanhar múltiplos, canais de comunicação, para que eu possa entender a partir de múltiplas perspectivas o que está acontecendo, né. Então,
E aí eu converso com pessoas, peço para elas me darem a opinião delas, o que que elas estão sabendo sobre isso. Converso com pessoas que estão em Israel, até com familiares de reféns eu converso também para entender como é que eles estão lidando com determinadas questões, porque, infelizmente, a nossa mídia, por exemplo, além de nós termos um ambiente que já impossibilita o debate plural, né? A nossa mídia, ela infelizmente, ela não ela vai traz de outros meios de comunicação que, por vezes, já receberam a notícia a partir de um viés e elas só traduzem para o português brasileiro, né? E, então eu faço é um processo de pesquisa, na realidade, né? Dá um pouquinho de trabalho, e eu tento sempre me atentar às palavras que estão sendo usadas, né? Porque, por vezes, uma palavra ela tem uma mensagem por trás e ela colabora para categorizar os atores envolvidos da notícia de uma forma que nem sempre é a linguagem adequada a ser Uhum. usada, né? Esses dias mesmo, né, esse final de semana estava acontecendo, né, uma grande mobilização em Israel e eu parei para acompanhar como estava sendo, né, como estava sendo noticiado pela mídia local no Brasil. E praticamente nenhum meio de comunicação reportou, né, mas ao mesmo tempo em outros momentos, quando, por exemplo, uma figura mais radical, israelense, decide que vai subir o Monte do Templo para rezar lá. A gente sabe o quanto isso é Uhum. conflituoso entre muçulmanos e judeus. E imediatamente essa notícia sai aqui em português. Não demora horas. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre o quanto, consciente ou inconscientemente, muitos jornalistas estão colaborando para esse ambiente muito polarizado. Não que você não tenha que noticiar esse fato negativo. Mas você tem que Você noticiar os 2. precisa, exato, com a mesma medida, não é uma nota de rodapé, sabe, para o que a família dos reféns está falando, ou para a crítica que esse radical recebeu, inclusive de outras instituições israelenses, sabe? Então, a forma como as coisas são noticiadas acabam que colaboram muito para criar esse ambiente em que o estereótipo sobre o judeu, sobre o sionista, sobre o israelense, cai muito fácil, É, botam a gente né? numa caixinha só, não é, eu ia falar em algumas caixinhas, mas não, é numa caixinha só. E e é importante a gente sempre frisar que muitas decisões, não dependem, principalmente da gente que está aqui no Brasil. E não é porque a gente é judeu e que a gente é contra a violência, que a gente concorda, por exemplo, com o governo, com todas as medidas do governo. E aí, por isso que a gente até conversou, né, que eu não vi também muita mobilização, não vi nenhuma, na verdade, acho que eu só vi na Folha e em outros veículos que geralmente são mais pró-Israel também. Mas na mídia, Uhum, tipo, sei lá, no Globo, estavam falando muito da questão do Zelensky, do Putin, do que ia acontecer na Ucrânia. Eh, mas não falaram que era a família dos reféns, não falaram que era pelos reféns, nem se fala mais nos reféns. Eu não vi ninguém falando do vídeo do refém cavando a própria isso eu não vi. uhum, Não vi exato. sobre a mobilização, mas eu vi que das pessoas falando, batendo na tecla que o Netanyahu quer pegar a faixa de Gaza. Não que as pessoas foram contra o que ele falou, mas sobre o que ele falou. Eu Exato. não sei se é porque é o que as pessoas querem ler, então vira aquela echo chamber, e eu falo Uhum, isso o tempo todo. Não adianta você só falar com quem concorda com você tem que buscar justamente o diálogo com quem discorda de você, para você ter um universo também de entender por que que aquela pessoa pensa daquela maneira, né. O que que faz as pessoas concordo pensarem plenamente. exato. Mas eu acho que os meios de comunicação
por também tomarem muita porrada por causa da polarização aqui no Brasil, acabam estendendo Uhum. isso para a política externa, né? E não deveria, é desinformação, é contribuir mesmo para mais violência aqui dentro e para mais polarização. Você está alimentando, é uma coisa que se retroalimenta. O ódio é uma coisa que não para porque se retroalimenta. Exato. E sobre isso, eu fico pensando, né? Qual é uma das características essenciais de qualquer agrupamento humano, né? É a diversidade. Onde tem gente, tem diversidade, né? Eu ouvi isso de uma amiga alguns meses atrás. Isso fez muito sentido para Uhum, mim. Essa ideia de unidade, de grupo homogêneo, que pensa igual, que não discorda, que tem as mesmas posições sempre, etc, 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 é uma ficção racista, né? E ela é usada para todas as minorias que são racializadas, inclusive judeus. Então, quando nós temos uma retratação da sociedade israelense sempre de uma mesma forma, que são as notícias negativas das decisões do governo, eh, a forma, o sofrimento dos palestinos, decisões negativas do governo, políticos radicais, etc, etc, etc. Qual é a imagem que está sendo passada dessa sociedade para o leitor que está acompanhando? uhum. Ao mesmo tempo que você não noticia, por exemplo, a ação dos movimentos sociais, as famílias dos reféns, as críticas que essas próprias famílias fazem às decisões do governo, a forma como a sociedade israelense ela é plural, ela é diversa, ela tem tensões, ela tem plural, enfim, É. é uma sociedade humana, É como feita em de outro lugar gente. qualquer. Não é Exato. um. E aí essa retratação como um bloco monolítico, ela é uma retratação desumanizadora e que alimenta e justifica o ódio e que alimenta o discurso: "Ah, não, eles mereciam morrer", sabe, no 7 de É. outubro. Eles eram colonos, eles eram opressores, ou Israel tem que acabar, porque é uma colônia, né. Israel é isso, né, um país cheio de pessoas monstruosas que odeiam palestinos, que querem matar todo mundo, sabe. Então, eu acho que, o jornalismo brasileiro, não só o brasileiro, né, o global, né, deve ser provocado sobre isso, né. A forma como nós estamos noticiando o conflito, as nossas omissões sobre essa complexidade da sociedade israelense, está alimentando essa polarização, está ajudando a pensar esse conflito além desses binarismos É. que são tão comuns. E além disso, a gente sabe, né, que as redes sociais, elas operam na lógica algorítmica. Uhum. Então, o que é mais polêmico, o que gera mais polêmica, geralmente é o que tem mais engajamento, né? E eu acho que isso acaba influenciando direta ou indiretamente Eu ia os meios falar de isso. comunicação também, Que especialmente eles, na sua atuação nas a redes mídia sociais. social tá pautando os meios de comunicação que são mais tradicionais, e não antigamente era o contrário. Não o contrário. Uhum. E E, por exemplo, você faz aí uma rápida pesquisa e procura sobre o cemitério israelita de Belo Horizonte. Não saiu em nenhum meio de comunicação relevante sobre isso. Não saiu. Isso é péssimo. É péssimo, porque impede o debate que deveria ser feito, que é o debate sobre o crescimento do antissemitismo no Brasil, a forma como a questão Palestina, a guerra, tem justificado grupos de ódio que alimentam um discurso de desumanização contra uhum, judeus brasileiros. Isso não tem sido feito, sabe? Mas, ao mesmo tempo, os meios de comunicação estão reportando a todo momento as notícias de sim. sempre.
sabe? Que devem ser reportadas. É o dever do jornalista falar, né? A crítica aqui não é sobre o jornalista não tem que postar coisas que podem alimentar críticas contra Israel. Não é sobre isso. A discussão aqui é sobre eh, a, eh, o, a responsabilidade da comunicação também, saber que existe uma minoria historicamente racializada, que historicamente que vivencia até hoje as consequências de traumas intergeracionais e Sim. que, para isso, exige sim uma abordagem diferente. Afinal de contas, nós estamos falando de um grupo, eh, enfim. Tem um ponto que eu não vejo sendo tocado muito, eu nunca parei para pensar muito sobre isso, porque, eu acabo associando muito à questão judaica, né, mas a bandeira de Israel virou um símbolo político, na polarização das eleições, enfim, por grupos que são, eh, rejeitados até por grande parte da esquerda mesmo, mas são associações que não foram pedidas ou conquistadas ou validadas por nenhuma federação, por nenhuma confederação, nem pelo Estado de Israel, eles nem sabem às vezes que estão balançando, bandeira de Israel em manifestação pró qualquer político, e essas associações acabam também prejudicando um pouco muito talvez, da imagem do judeu, porque acham que é uma validação judaica, sendo que não é. E eu acho que é importante a gente Uhum. lembrar que não é. Isso é feito por pessoas, não por uma sociedade inteira. Ainda mais uma sociedade que está atravessando um trauma absurdo que não está preocupada com isso. Perfeito. O que nós vemos em Israel, né, que lá as manifestações, seja de esquerda, seja de direita, seja pró, seja contra o governo, a pluralidade da sociedade israelense tem uma identificação com seus símbolos nacionais. Sim, A bandeira de Israel, ela é levada em todo tipo de manifestação política, mas eles estão lá, né, eles enquanto que podem. exato, exato. Aqui não. Aqui se criou uma apropriação política dos símbolos nacionais judaicos a partir de uma identificação com determinados setores da sociedade israelense. Hoje o governo israelense é de direita, então talvez isso tenha alimentado uma certa identificação da direita brasileira local com esses símbolos Até nacionais. por desinformação também. Exato. E aí se cria uma Israel que é imaginária, né, que é uma discussão que tem sido feita. Uma Israel que, Israel é de direita, Israel é assim, Israel é assado, que também colabora para essa desumanização, porque no final das contas Israel é muita coisa. Israel é uma sociedade complexa, Israel é o país que tem aborto legalizado, Israel é o país onde pessoas LGBTs têm direitos civis, têm proteção, uma rede jurídica de proteção. Ao mesmo tempo, é também o país que está em conflito com os palestinos, com o Irã, enfim. Então, quando há essa apropriação dos símbolos nacionais por determinados grupos, por uma determinada agenda política, isso é muito prejudicial para a gente, porque no sentido de que essa diversidade da sociedade israelense, ela também é apagada nessa apropriação. Então, eu acho que nós temos que falar cada vez mais, né, que a bandeira de Israel, ela não é um símbolo político, ela é um símbolo nacional de um povo. E um povo que é diverso, um povo que tem múltiplas opiniões, posições, e um Estado que tem diversas políticas contraditórias, né, e que por vezes te choca com a agenda de determinado grupo político A ou determinado grupo político B, e isso não invalida a legitimidade do Estado. Então, eu acho que não é que as pessoas precisem deixar de levantar a bandeira de Israel, de apoiar. Eu acho que o que precisa crescer é essa consciência
né, sobre a diversidade da sociedade israelense, que precisa ser sempre lembrada, que os símbolos de Israel, eles não são de esquerda ou de direita, eles são um símbolo de um povo inteiro. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é católico, ele foi a Israel e ele falou que foi o local onde ele foi melhor recebido, melhor tratado, que não teve um lugar em que ele foi, em que olharam feio para ele porque ele estava com uma cruz, porque ele estava com símbolos. É, ele falou que em Israel ele se sentiu muito em casa. E aí eu falei, sim, porque lá é a origem de muitos simbolismos religiosos. Eu acho que essa também é a grande tensão, né? É a fonte da maior tensão. Israel é justamente para todos, e por ser para todos, acham que, de repente, não deveria ser um local dos judeus. Mas o fato é que a Europa era um lugar para os judeus, depois, antes do Holocausto, quando o Holocausto aconteceu? Não era. Senão não teria acontecido o que aconteceu. Não entendem que é um efeito em cadeia e que a necessidade disso também foi pelo ódio. E aí continuam replicando um ódio que justamente alimenta algo que eles acham que não deveria existir. Porque se não houvesse o Sim, ódio e o isolamento. Meu avô, por exemplo, estava falando, entrevistei o Gabriel Bentasgalo aqui, e eu falei para ele, meu avô fugiu da Rússia não, né, da União Soviética, para Berlim, porque ele estava sofrendo perseguição na União Soviética, por ser judeu. uhum, E foi para Berlim. Aí passou uns anos lá e logo depois teve que vir para o Brasil por causa. Já sentiram aquele mesmo clima de isolamento, de ódio, de não poder ter seus negócios. E aí uma parte da família dele falou: não, não vou mais fugir, cansei. E ele, que era mais jovem, veio. Porque vai ficar fugindo. Então, assim, qual é a necessidade de também ter um lugar para essas pessoas que vivem sendo expulsas das suas casas, dos seus lares? Se o Holocausto não tivesse acontecido, a nossa história seria completamente diferente. com certeza. Exatamente. E eu acho que por isso é muito interessante manter a ignorância das pessoas a respeito da identidade judaica, da história judaica, né? Quando as pessoas pensam que para muitas famílias judaicas, para muitos judeus, essa está sendo a primeira vez em que um neto nasce na mesma terra que o avô. Quando eu falei isso para uma amiga, ela disse: Mateus, agora eu entendo. Você me falou isso e eu estou chocada aqui porque agora eu entendo por que Israel é tão importante para os judeus, sabe? Por isso que o meu trabalho também, ele sempre é falando muito sobre a história das comunidades na diáspora, sobre o Holocausto, sobre o antissemitismo, sobre como porque você olha para a história judaica e, óbvio, a história judaica na diáspora, ela não foi só antissemitismo, né? A gente precisa lembrar que nós também fomos força criativa, nós produzimos cultura, nós produzimos linguagens, arte, cultura, enfim, isso é maravilhoso. Mas quando nós olhamos para a história judaica, nós vemos muitas perseguições, e judeus sendo rebolados de um lado para o outro, porque eram sempre o outro desses países, eram sempre a minoria que era considerada invasora. E aí agora, nesse momento, nós temos a primeira geração de netos que nascem no mesmo país que o avô, e as pessoas ainda não entendem por que Israel é necessário de existir. Então, esse também é um dos sentidos do meu trabalho. Acho que a melhor arma contra o antissemitismo é também a gente contar a nossa história. É a gente fazer memória de tudo que aconteceu conosco, não só o Holocausto, que foi, sem dúvida, o maior e mais trágico trauma, mas a expulsão dos judeus do Oriente Médio, a perseguição dos judeus na União Soviética, a Inquisição, os Sim. pogroms, enfim, isso tudo é lição.
deveria ser lição para a humanidade hoje entender que um Estado judaico é necessário. E você falou assim: "Ah, é uma terra que muita gente do mundo tá ligada", eu gosto disso, Eu sabe. adoro também, eu Eu acho o go máximo. eu a acho mágico demais imaginar que as 3 grandes religiões, elas têm um coração voltado para aquele território. Imaginar isso, e aí, me lembra muito essa dinâmica do particular e universal, do quanto os judeus ao longo da história habitaram esses 2 lugares contraditórios. Israel é um pouco disso, ele é particular porque ele é judaico, mas ele é universal porque ele é também o mundo inteiro. E eu acho que tem algo de messiânico nisso, né, acho que Sim, tem algo de bonito para o futuro nisso, que de repente a partir dali a gente construa um mundo novo, né, em que todo mundo, todas as grandes religiões, todos os povos se encontrem em comunhão, em beleza, enfim. Eu acho isso incrível e é uma das esperanças de futuro que eu tenho, é olhar para isso. Ah, todo mundo olhar porque a terra santa que todo mundo quer, todo mundo tem referência, isso é conflito. Eu acho que hoje a gente olha como conflito, mas um dia a gente vai olhar isso e pensar como, um instrumento de paz para o mundo. eu tenho estudado muito a questão da até porque a gente tem um colunista, né, que gravou que estava gravando com a gente quando estava aqui no Rio, que mora lá e ele é guia turístico também, então ele fala de Israel bíblica. E aí deu um bichinho em mim e eu gosto de pesquisar essas coisas, né. E eu e as pessoas, olhavam muito para Israel. Israel era aquele lugar, sabe, era aquele lugar onde tudo acontecia, eh, as pessoas se uniam no templo, faziam e agora ser justamente tão apedrejado, um lugar que é santo para muita gente, né, e é um lugar que recebe eh, tanta diversidade, minorias, uma das maiores paradas LGBTQIA+, a gente tem que lembrar, é lá. Lá não é um Uhum. lugar, as pessoas olham para os pensam nos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, e acham que todo mundo, mas não, é um país diverso, é uma e as pessoas podem até negar o Estado de Israel, mas ele existe. E a gente tem que lembrar que ele existe, que é um Estado democrático, como muitos no Oriente Médio não são, e a gente sabe do que a gente está falando. Eh, Uhum. Onde muitas pessoas que não defendem você hoje, enquanto judeu, e que viraram as costas, não poderiam existir. E se fossem para o Oriente Médio, só poderiam existir lá, enquanto pessoas LGBTQIA+, por exemplo, pessoas que defendem. E eu me afastei muito dos movimentos sociais, isso eu preciso admitir. Ver mulheres defendendo 7 de outubro, para mim foi o fim, para mim acabou, porque para mim é uma hipocrisia e uma que eu não consigo entender, não existe pensamento, para mim é uma dicotomia muito grande, negativa, eu não consigo, Uhum. prefiro não dialogar. Eu também, isso também aconteceu comigo, eu também me afastei de, como eu te falei no início, né, na É. verdade. Mas assim, eu queria até te perguntar se algum grupo te chamou de fora da comunidade, porque a gente, infelizmente, a gente fala muito para dentro, ou para pessoas que são pró-Israel já. É, às vezes a gente manda alguns conteúdos para pessoas que são de fora e que são que são contra Israel, mas falam assim: beleza, eu sou contra Israel, mas eu entendo que isso não podia ter acontecido, ou muda um pouco a cabeça. Mas você foi chamado por algum grupo de fora da comunidade para falar sobre a questão do 7 de outubro? E o recrudescimento do Olha, antissemitismo? eu fui chamado por escolas, por universidades, por iniciativas de educadores e O que é professores. muito bom já. Mui muito também por mediação da Stand With Us, que é a instituição que eu colaboro como professor, sou professor da Stand With Us. Então,
eles conseguem fazer essas pontes, esses contatos. Agora, esses movimentos sociais, eh, partidos políticos ou outros tipos de instituições, realmente muito difícil, não aconteceu. É, isso me deixa, surpresa, mas não, né, porque é muito diferente. A gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma comunidade que é grande, a gente tem muitos apoiadores também, né, políticos e tal. Como é que é aí, a questão da se envolvem, os políticos se envolvem quando tem algum ato antissemita? Então, a comunidade aqui é muito pequena, então a gente, realmente tem tem pouca visibilidade pública, né, até porque somos muito discretos em relação a isso, e então, pouquíssimas pessoas sabem que existe uma comunidade judaica aqui em Fortaleza, mas quando aconteceu o 7 de outubro, nós recebemos algumas mensagens de deputados, vereadores, né, se solidarizando, né, e se disponibilizando. Alguns parlamentares, a comunidade já teve alguma parceria para construir projetos, né, de educação sobre o Holocausto para educação do Estado, enfim. Mas é uma relação muito restrita também, porque é uma comunidade pequena, são poucas mãos para muito trabalho, né, então a gente tem Uhum. que aprofundar isso. Eu também acho, porque bem ou mal dá uma visibilidade, dá uma segurança, porque aqui no Uhum. Rio eu vi uma mobilização, em São Paulo também, muito grande contra o governo federal, quando o Lula falou: "Não, nós vamos sair da aliança, da memória do Holocausto", uma coisa que não tem nada a ver também com o que está acontecendo agora, politicamente, porque não é uma ação política, uma memória não é política, né, não deveria ser instrumentalizado, né, dessa maneira. E aqui a gente viu muito repúdio, né, e ao contrário na mídia não se viu muito, só se viu noticiado de forma morna, poucas opiniões mais de fora da comunidade. Eu fico assim, pensando em como furar a bolha e eu não sei se a bolha quer ser furada, e essa é a minha grande preocupação. Talvez para o futuro, você como professor, É. crianças, adolescentes, a gente consiga mudar a cabeça, mas é uma construção para frente, né. Eu sou a pessoa que eu acredito muito no diálogo, na educação, sabe. É tanto que, eh, quando eu faço alguma exposição de algum fato antissemita relacionado a alguma figura pública, eu sempre me disponibilizo ao diálogo, mando alguma mensagem: "Olha, se você quiser aprender mais sobre isso, tô por aqui, vamos dialogar". Nem sempre as pessoas estão dispostas a dialogar, outras pessoas falam: "Ah, vamos e tal", Nunca mas no vai. final só o discurso da nunca vai. Mas eu acredito muito e eu acho que, agora nós estamos num momento muito trauma, a gente tem uma sensação de segurança muito grande, mas acho que no futuro seria muito oportuno a gente chegar e bater na porta mesmo das pessoas, né, até de quem a gente discorda, dizer assim: "Olha, vem ouvir o que a gente tem a dizer, vamos se educar, vamos, tentar dialogar sobre esse assunto", porque eu acho que é importante. Eh, não, a gente não pode acho que a gente não pode desistir dessas nossas armas, né, que é a arma da educação, a arma do diálogo, porque senão a gente vai fazer o quê? Isso me angustia muito, né. Eh, Qual foi a maior fake news e maior teoria da conspiração que você viu sobre o 7 de outubro ou sobre, enfim, judeus em geral, e que as pessoas de fato compraram, de fato acreditam? Nossa, tem uma que é clássica, né, que saiu acho que 2 dias depois do 7 de outubro, que foi a teoria conspiratória de que Israel teria
o exército israelense teria matado deliberadamente seus próprios civis no 7 de outubro, para então promover uma guerra em Gaza e etc. E essa é uma das teorias conspiratórias mais difundidas. Já vi vários perfis nas redes sociais divulgando esse tipo de teoria conspiratória, né? Então, é uma teoria da conspiração que desvia a responsabilidade Uhum. do Hamas, transforma a memória das vítimas em peças num jogo de tabuleiro e reativa aquele imaginário, né, do judeu conspirador, do judeu que está sempre armando pelos bastidores para se beneficiar, para roubar, para, enfim. E eu lembro de uma fala da Deborah Lipstadt, que é uma grande historiadora do Holocausto. Ela, numa audiência no Senado americano, ela fala o seguinte: levaram 2 décadas para a negação do Holocausto ganhar alguma atração na sociedade, ganhar algum tipo de organização. No caso do 7 de outubro, levaram 2 dias. E esse negacionismo, ele é muito potencializado pela dinâmica das redes sociais, né? E isso normaliza os discursos antissemitas, apaga a memória das vítimas do 7 de outubro, permite com que pessoas que falam dos reféns, que defendem as vítimas, que estão fazendo um trabalho de pedir a libertação dos reféns, enfim, de lembrar todo aquele horror, elas sejam desumanizadas como parte de uma conspiração. Então, judeus na diáspora que falam isso se tornam imediatamente se tornam alvo. Enfim, é muito prejudicial para o debate, muito prejudicial esse tipo de narrativa que muita gente compra porque já existe um terreno, um ambiente em que se demoniza Israel, se demoniza os israelenses. Então, se algo tão ruim aconteceu contra os israelenses, como que eu vou sentir empatia, gente? Tem algo errado, eu não posso sentir empatia. Eles não são pessoas comuns, eles são pessoas ruins, são monstros. Então, quando vem uma teoria conspiratória dessa, dá justificativa, dá explicação, ajuda que esse discurso, essa desumanização pré-existente, ela tome outro contorno, né, nesse contexto de um massacre. Como é que você enxerga, pelo que você estuda, pelo que você vivencia, pelas pessoas que você fala, a imagem, assim, para o futuro próximo, né, dessa tendência? É voltar à normalidade, a uma certa homeostase, ou vai piorar antes de melhorar? Então, e como eu falei para ti no início, eh, a nossa geração está vivendo o retorno do antissemitismo como um pro problema existencial. E eu acho que o 7 de outubro fez com que o mundo cruzasse uma linha de não retorno. Então, acho que a normalidade, o que é a normalidade? A gente não vai voltar para o momento pós 7 de outubro, depois que essa guerra acabar. É impossível. Acho que o antissemitismo que nós estamos assistindo hoje, ele pode diminuir a sua frequência, né, com, com o tempo, mas ele não vai deixar de existir, ele voltou a ser um problema, né? Então, acho que as minhas, as minhas perspectivas para o futuro próximo, com relação ao antissemitismo como problema, não são boas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente não pode. O antissemitismo cresceu, vamos todo mundo embora, vamos desistir. Eu não acho que esse seja o caminho. Acho que nós temos que realmente pautar o debate, né, sobre o antissemitismo na esfera pública, né, voltar a discutir sobre isso, e usar os nossos instrumentos de educação para furar a bolha,
né? A maioria dos brasileiros nunca vão ver um judeu na vida. E isso é um problema. Então, educar a sociedade não deve ser uma tarefa dos judeus, tem que ser uma tarefa do Estado. Sim. Nós temos que cobrar políticas públicas de direitos humanos. Por que que o Ministério dos Direitos Humanos não tem nenhuma política para falar sobre antissemitismo? Com tantos casos de antissemitismo acontecendo no Brasil. Por que, desde 7 de outubro, o Ministério dos Direitos Humanos não elaborou nada? Precisamos perguntar, precisamos cobrar. Porque o antissemitismo ele não é um problema só para os Não judeus, o é, não antissemitismo é um é. problema para a democracia. O antissemitismo ele ameaça a própria democracia. Combater o antissemitismo não deve ser uma responsabilidade só nossa. Veja bem, na medida em e quando eu digo que o antissemitismo ameaça a democracia, eu estou falando de algo muito sério. Porque na medida em que nós temos uma sociedade que grupos, pessoas que passam a acreditar que as instituições, governos, a mídia, a economia e etc., não são mais instituições democráticas que fazem parte da democracia, que são instituições independentes, mas são instituições controladas pelos bastidores, por uma elite judaica, uma elite sionista, nós estamos minando dois pressupostos básicos de um regime democrático, que é a confiança mútua entre os cidadãos e a crença de que o povo é agente do seu próprio destino. Se o povo, através do seu voto, não está decidindo os rumos das instituições, mas é uma elite nos bastidores, para que que eu vou votar? Para que que eu vou participar? Para que que eu vou acreditar que essas instituições servem de alguma coisa? Então, teorias, discursos e projetos autoritários, totalitários, ganham total, respaldo. E nos Estados Unidos, nós temos várias teorias conspiratórias que estão sendo importadas, como, por exemplo, a teoria conspiratória do Deep State, que é o voto não serve de nada, quem a gente elege não serve de nada, porque existe, no final das contas, uma elite que controla o governo e o Estado pelos bastidores, é a teoria conspiratória do Estado Uhum. profundo, ou então a teoria do governo de ocupação sionista, que é os sionistas controlam o governo. Os sionistas controlam o governo americano. Aqui no Brasil isso tem ganhado muito fôlego, especialmente nos discursos que falam e os sionistas controlam a Polícia Federal nessas investigações que estão acontecendo sobre personalidades que propagam antissemitismo. Os sionistas controlam o judiciário, os sionistas controlam o Ministério Público. No final, a gente vai ver onde isso vai dar, né. Eu Eu espero espero que que a a gente não gente não chegue lá, precise, né. eu espero que a gente acorde. Exato. Eu espero porque o que está se quebrando são as instituições, está se minando a legitimidade dessas instituições e, principalmente, né, estão tornando os judeus como alvos do ódio racial, do ódio antissemita, né. E a consequência é isso que nós vimos acontecer no cemitério Que israelita, a gente em tem Belo visto na Horizonte. Europa A também, conse né, porque não é um fenômeno Exato, só lá, é um fenômeno mundial. Você vê global. acontecendo lá, você vai e replica aqui, não tem ninguém coíbe. Uhum. Perfeito, Eu vou pedir para perfeito. você dar um recado então para o nosso público, já que a gente está chegando ao fim do nosso tempo, o que é eu sempre acho uma pena, eu não nasci para fazer podcast, porque eu podia ficar conversando ainda mais sobre isso o dia inteiro. Mas como a Ah, gente pode lutar, de fato, colocar a mão na massa e fazer acontecer? Você tocou em pontos, assim, que eu achei cruciais de educação, de informação e também, na esfera pública. Então, para quem está assistindo a gente, e seja judeu e não se colocou, que seja um aliado, mas que não sabe como ajudar. Professor, como a gente pode agir? então, eu como professor sempre vou puxar para minha sardinha, né, que é a educação.
Mas eu acho que existem outras várias formas de nos engajarmos na luta contra o antissemitismo, seja fortalecendo a nossa comunidade, os coletivos, movimentos, organizações comunitárias, ajudando em iniciativas educacionais que são promovidas por essas instituições, né? Criando pontes para parcerias. De repente, um amigo tem uma empresa, fala com ele, ei, por que que você não promove uma formação na sua empresa sobre antissemitismo? Nós temos, inclusive, aí uma organização que é o ECOA, os executivos contra o antissemitismo, que trabalham exatamente com isso, com a educação em empresas. Eh, as pessoas que trabalham em escola, que são professores, fala com os amigos, né? Eu acho que existem várias e várias formas, né? Todos nós somos formiguinhas, e eu acho que todo mundo pode contribuir de alguma forma. Cada um no seu espaço, cada um no seu local de trabalho, cada um na sua área de atuação, e assim nós vamos nos fortalecendo mutuamente, né? Quem é da academia, quem é professor universitário, ajudar a fazer esse debate lá. Eu sei que não é ambiente fácil, mas de repente fazer essas alianças. E aqui entra o papel dos aliados, os nossos amigos não judeus que querem se engajar nesse combate ao antissemitismo, né? Que é a voz de um não judeu, isso já está provado por algumas pesquisas, ela recebe mais validade no debate sobre o antissemitismo que a voz de um judeu. Então, toda voz de um aliado não judeu é muito válida. Então, você não judeu que está nos ouvindo, você tem um papel muito importante, né? Conversar com as pessoas, abrir portas para que as nossas vozes sejam ouvidas, ecoar as nossas vozes, educar o seu vizinho, namorado, filho, esposa, mãe, pai, não sei. Existem diversas formas de se fazer isso, né? E acho que eh, a essência de todas essas estratégias é diálogo, educação e furar a bolha. Acho que a gente, juntando as nossas mãos aqui, judeus e aliados, a gente consegue, através desses princípios norteadores, criar uma coisa bem bacana juntos. Eu concordo com você e eu espero que esse papo consiga atingir pessoas que possam transmitir essa mensagem e a gente consiga, pouco a pouco, abrir esse espaço que a gente precisa para melhorar essa situação, que não pode piorar para melhorar. A gente tem que seguir em frente e pavimentar mesmo, não tem jeito. É só lutando. Exato, é. E como eu disse, não deve ser uma preocupação só dos judeus, tem que ser uma preocupação de toda a sociedade, né? E daí as nossas alianças, né? E nosso engajamento, né? Com os vários setores da sociedade, e eles se engajando com a gente também para falar sobre isso. Discordâncias vão existir, e é por isso mesmo que são alianças, porque senão éramos todos iguais, e não somos, né? Então a gente faz uma unidade na diversidade, em prol de algo maior, que é a democracia, os direitos humanos, a proteção das minorias e tudo Não isso. importa de que lado a gente está, importa que a gente está junto e realmente unido para não deixar acontecer nem com a gente e nem com o próximo. Eu acho que essa é a Exato. mensagem. O que eu não quero para mim, eu também não desejo para o meu próximo. Então, é uma luta plural, antirracista, é, anti qualquer tipo de preconceito, enfim, de diversidades, e é isso, é tratar tudo da mesma importância para todas as lutas. Acho que não tem outra Uhum. forma de tratar essa questão. Queria muito te agradecer, você é muito claro na sua mensagem, você é um grande professor, eu imagino, porque você consegue ensinar pessoas de todos os cantos do mundo e atingir pessoas de forma bem didática, com uma comunicação
não violenta, não agressiva, sem atacar. E é isso que eu acho que é importante. Eu acho que é por isso que você cresceu tanto nesses últimos tempos e você tem alcançado tantas pessoas, porque você de fato faz um trabalho muito cuidadoso. Eu quero te agradecer por isso. Eu quero recomendar a todo mundo que está assistindo ir lá seguir ele no Instagram. A gente vai deixar aqui embaixo a arroba. E obrigada pelo papo. Você faz um trabalho incrível e é bom saber que estamos juntos. Obrigado você, Niele, pelo convite. Obrigado a toda a comunidade do Rio de Janeiro que estiver me ouvindo, ou fora dela também, né? E espero que Ah, nos vamos, com encontremos em certeza. breve. Então, eu já encerro por aqui com o professor Matheus Alexandre. Não deixem de seguir ele no Instagram, a página dele é ótima para os aliados, para os judeus, para quem quer se informar. E vocês já sabem, às quartas-feiras nós ouvimos o Highcast, nós assistimos o Highcast. E semana que vem tem mais. Obrigada e até a próxima.